Olá chicos, como estáis? Bien? Então pessoal, meu nome é Jenison, sou professor de língua espanhola, certo? E hoje vamos trabalhar com alguns conselhos de compreensão ou de interpretação textual, ok? Então vamos trabalhar aí com algumas dicas de compreensão textual, serve tanto para português, para, enfim, qualquer disciplina, principalmente no caso aqui para o espanhol, que é nossa disciplina, né? Nossa matéria. Então, primeiramente, gente, o que eu costumo indicar para os alunos e que geralmente dá certo, inclusive comigo, é o quê? Claro que cada um vai ter a liberdade, né, de trabalhar com a sua característica, com a sua dinâmica, com a sua estratégia. Porém, algo que funciona bastante é ler as questões antecipadamente, ou seja, ler as questões. Uma dica, leia as questões antes mesmo de ler o texto. Por quê? Quando você lê as questões, você vai saber mais ou menos o que é que ela está pedindo. Mesmo antes de ler, sim. Você vai saber o que é que a questão ela está pedindo. Então, quando você lê atentamente o enunciado, que é muito importante, gente, leia o enunciado com atenção. Após isso, leia as opções. Geralmente no Enem, em todos esses anos foram as opções, né, os itens A, B, C, D e E, certo? Então leia atenciosamente. E falando dos itens, né, o enunciado, ele costuma pregar uma peça, ou seja, deixar uma casquinha de banana, que talvez algumas pessoas não percebem, que é o quê? Geralmente, na maior parte dos casos, quando tem algumas palavras que indicam uma certeza, desconfie, preste atenção, ok? Nesse enunciado. Por exemplo, quando tem palavras aí apenas, solamente, solo, exclusivamente, ok? Então, quando é palavras que indicam algo certo, algo exato, geralmente, claro que não é uma regra, mas na maioria dos casos é uma casquinha de banana para você escorregar. Então, muita atenção, certo? Muita atenção ao enunciado e também nos itens. Quando tem indicando uma certeza, indicando algo exato, na maior parte das vezes, né, na maioria das vezes, isso é uma casca de banana. Ok? Então, leu as questões, leu o enunciado e os itens atenciosamente, vem para o texto. Primeiramente, ler o texto, ok? Então, na leitura do texto, começa pelo quê? Pelo título. Quando você vai ler o título ele já dá indicativo do que é que o texto ele vai falar. Então, ele já indica, ó, o texto vai falar sobre isso. Então, muita atenção, porque a depender do título, se você vê que você não tem tanto domínio, você já vai ler com mais atenção ainda. Se você vê que é um tema bom, um tema atual ou um tema que você domina, melhor ainda. Então, lê atenciosamente o título. Outra coisa, começando, após o título, claro, preste atenção nos dados que o texto ele pode dar. Alguns dados, que são o quê? Fechas, ou seja, datas. Algumas citações, né, algumas citações. Por exemplo, se um texto ele cita lá El País. O que é El País? El País todo mundo sabe que é uma empresa, né, jornalística, ou seja, é um meio de comunicação que dá informações no ramo jornalístico. Tranquilo? Então, se está falando lá uma citação do El País, então você já sabe mais ou menos qual seria esse gênero textual do texto. Então, gênero textual seria para dar informação, para informar o leitor, ou seja, quem está lendo. Tranquilo? Então, preste atenção nas citações e outras informações que o texto ele pode nos fornecer. Uma outra coisa, as formas de tratamento, a depender do texto, a depender do gênero, né, do texto, textual, ele pode dar tratamento formal ou informal. Então, o que é que pode vir nesses gêneros textuais aí? Pode vir uma tirinha, uma tirita, né? Pode vir o quê, professor? Pode vir também um texto informativo, jornalístico, como eu já falei. Ok? Então, pode vir somente uma imagem, que não é uma tirinha no caso, tirinha geralmente é composta por algumas imagens, né? Pode vir uma imagem com uma frase. Então, você vai ter que compreender o que é que aquela informação ela quer, o que é que aquela imagem com aquela frase ela quer passar para você, para quem está lendo. Então, a questão de compreensão não é somente eu acho que está falando isso. Não, é em compreender, entender o que é que aquela imagem está passando para nós. Qual a compreensão, qual a mensagem que ela passa, certo? Então, em alguns casos pode ter mensagem em tratamento informal, outros tratamento formal. Lembrando que tratamento informal, os mais comuns no espanhol são o quê? Tu. Então, se você vê que o verbo está conjugado em tu, você vai ver que o tratamento é mais informal. Se for um tratamento formal, como seria, professor? Geralmente, usted ou ustedes,
certo? Se for tu ou vosotros, informal. Então lembrem disso aí. Então eu já falei sobre o gênero textual, né? Já antecipei, que pode vir qualquer gênero textual aí. E também algumas palavras clave, ou seja, algumas palavras-chave. Palavras que vão indicar para você uma importância em tal parágrafo. Por exemplo, uma dica que eu dou, um conselho, né? Uma dica que eu dou para vocês é o quê? Gente, leia cada parágrafo atenciosamente. Leia o primeiro parágrafo. Quando você vai ler o primeiro parágrafo, por exemplo, você vai ver algo parecido com aquilo que você leu onde? Na questão. Por isso, a importância de você ler primeiro a questão. Por quê? Você já vai saber o que a questão está pedindo. Então, quando você lê o texto que vê algo muito parecido, você já grifa, sublinha, marca com marcador de texto, enfim. Você vai identificar aquilo. Por quê? Você vai lembrar que você já viu algo parecido ou aquela mesma informação na questão, certo? Ou no enunciado ou em algum dos itens. Tranquilo, gente? Então, marcar os parágrafos, né? Os parágrafos com atenção, naquilo que lhe chamar a atenção, certo? Então, nisso haverão algumas palavras-chave, né? Algumas palavras-clave, que são aquilo que você viu lá nas questões anteriormente. Então, por tamanha importância de vocês lerem primeiro a questão, que é algo que funciona bastante comigo e com alguns alunos também, inclusive alguns alunos já me disseram que esse método dá certo, de fato, alguns alunos dos anos anteriores, inclusive, que fizeram já o Enem, passaram, enfim. Então, é uma dica que eu dou para vocês que pode funcionar com você também, certo? Leia o segundo parágrafo, a mesma coisa, marca aquilo que você achou mais importante, aquelas palavras-chave que você encontrou, identifica, marca. Por quê? Quando você, de fato, for responder a questão, aí você já vai fazer um comparativo mais próximo, um comparativo mais profundo, que é comparar cada item, item A, você vai comparar com aquilo que você já marcou onde? Lá no parágrafo. Então, identifiquei no parágrafo, marquei, vou nas opções para responder. Letra A, olha, isso aqui tem dizendo algo parecido lá no parágrafo primeiro. Então, vou comparar o parágrafo primeiro com a letra A. Compara com atenção, atenciosamente. Se você vê algo que é quase igual, mas não tiver a mesma informação, gente, preste atenção nisso, porque às vezes eles colocam uma resposta a uma opção, por exemplo, bem parecida com o que tem no parágrafo, mas às vezes uma palavrinha só ela vai negar aquilo que tem no texto. Então, letra A pode estar dizendo lá algo afirmativo, quando no texto era algo negativo. Então, pode acontecer isso. Às vezes eles colocam uma palavrinha que pode negar aquilo tudo que você pensa que é certo. Então, muita atenção. Eles querem fazer com que você erre. Eles querem que passe as pessoas que estão preparadas. Então, prepare-se o máximo possível e atenção, ok? E atenção na hora da prova. E como eu falei, geralmente quando tem as palavras somente, solamente, solo, exclusivamente, apenas, então palavras que indicam a certeza, geralmente, na maior parte dos casos, né, geralmente isso é casca de banana mesmo. Tanto no português quanto no espanhol, inclusive no português, apenas, somente, exclusivamente, certo? Então, palavras que indicam isso, geralmente é casca de banana, tanto no português quanto no espanhol. Tranquilo? Isso serve para os dois idiomas. Tranquilo, gente? Então, resumindo, vamos resumir aqui para a gente encerrar. Ler as questões primeiramente, enunciado depois os itens. Segundo, ler o texto, claro, começando pelo título, né? Depois, observar os dados que tem no texto. Se tem alguma data que faz relação a algo, se tem alguma citação de alguém que já falou, se tem a citação de alguém ou a citação de algum meio de comunicação, como já foi falado, por exemplo, o El País, e etc. Outras informações que vocês achem, creiam que sejam importantes. Forma de tratamento, se é formal ou informal, como eu falei, pode ter lá tirinha, pode ter uma imagem, então aquilo tudo pode ser o próprio texto, né? Nem sempre o texto é escrito, é um texto grande. Às vezes é uma imagem, com uma frase somente, ou é somente a imagem, ou é uma tirinha com alguns quadrinhos, certo? Então, isso também é texto, isso também é gênero textual. Tranquilo? E, no caso, eu antecipei, né, o gênero textual. Pode ser aí, os textos eles podem estar, ou o texto ele pode estar de maneira formal ou informal, esse tratamento. E palavra-chave. Tranquilo? Então, o resumo é isso. Gente,
Estudem, pratiquem o máximo possível de interpretação de texto, leiam os textos, respondam as questões, pratiquem ao máximo, porque quando vocês chegarem na prova, vai ficar mais tranquilo, vai ficar um pouco mais fácil, certo? Tranquilo, gente? Então, anote aí, um abraço e hasta luego!